Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre etarismo no mercado de trabalho. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidadas no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a doutora Sandra Rabelo, presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu recebo também a Kika Gama Lobo, escritora especialista em etarismo. Seja bem-vinda. Super obrigada. E para completar o time de entrevistadas, Esther Gomes, especialista em recursos humanos. Seja bem-vinda, Esther. Muito obrigada. Não é raro presenciar casos de preconceito contra pessoas idosas. Quando o tema é mercado de trabalho, a situação fica ainda mais delicada. Esse tipo de discriminação se chama etarismo e contribui para a exclusão social deste grupo da população. Como não ficar preocupado com essa contagem regressiva? Todos nós vamos ficar mais velhos. Em algumas cidades, como Rio de Janeiro, o tema preocupa mais. Somos a segunda capital mais idosa do país, com 14,9% da população, segundo o Censo Demográfico de 2010. Pensar em corrigir as distorções do etarismo no mercado de trabalho tem sido um desafio. Muitos profissionais acumulam experiência e são discriminados. Isso acontece muito com trabalhadores acima dos 60 anos, que são dispensados e trocados por funcionários cada vez mais jovens. O ideal de produtividade, o culto à juventude, o desigual acesso a novas tecnologias são padrões que não favorecem o desenvolvimento e a inclusão social das pessoas idosas. Uma injustiça que vai no sentido contrário à tendência de envelhecimento da população. Bom, doutora Sandra, como é que esse etarismo se manifesta? Olha, depende. No ambiente social, ele se manifesta de uma forma e nas questões relacionadas ao trabalho de uma outra forma. No ambiente social, ainda há uma dificuldade de percepção desse processo de envelhecimento, de aceitação dessa longevidade que nós estamos atravessando em nosso país, né? E da certeza de que estamos vivendo mais e poderemos, então, participar de mercado de trabalho, de eventos, de empreendedorismo, das relações familiares e das relações sociais. No ambiente corporativo, isso se dá de uma forma um pouco discreta, vamos dizer assim. As pessoas que querem retornar ao mercado de trabalho encontram alguma dificuldade para que possam encaminhar seus currículos, fazer uma entrevista, porque ainda há uma certa resistência para que as pessoas que tiveram experiências maravilhosas em suas carreiras possam retornar e contribuir para novas empresas e novos empreendimentos empresariais, né? Então, a gente ainda tem que debater esse tema muito, e é uma boa oportunidade estar aqui debatendo ele. Pois é. Kika, qual que é o impacto do etarismo? Eu sempre falo em primeira pessoa, então eu sou uma pessoa que vivo na pele um pouco essa dificuldade. Trabalho desde os 17 anos, tive a minha própria empresa, participei de grandes corporações e chega num determinado momento da sua vida em que você é super qualificada para o cargo, é uma desculpa para você ser preterida pelos estagiários. Então, assim, ao mesmo tempo em que eu acho que o debate está quente, a realidade ainda é aquém do que a gente merece, né? Uma vida inteira de trabalho. No meu caso, uma pessoa que nunca deixou de existir profissionalmente, se eu não tiver 5 pratinhos para, de repente, equilibrar, eu não sei se a minha conta final fecha. Então, acho que o etarismo, no meu caso, não é, assim, propriamente uma situação muito negativa, mas é extremamente desafiadora. Esther, tem sido um desafio para os recursos humanos? Na verdade, tem sido um desafio realmente muito grande, mas eu vejo que hoje a gente tem um espaço maior para as pessoas, né, que têm uma idade mais avançada, pessoas idosas, né? Até porque a gente se tornou a capital, né, mais de pessoas, né, que têm
pessoas com idade mais avançada, né? Então, as empresas tiveram que se adaptar ao mercado de trabalho que a gente oferece. Cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos, não estão casando. Então, hoje eu vejo assim, uma necessidade de empresas que realmente querem reter essas pessoas nas empresas, com programas de diversidade, querem divulgar boas práticas, e tem empresas que veem necessidade, assim, porque querem mesmo, né? Tem empresas que eu faço muito recrutamento e seleção, que eu recentemente contratei um engenheiro mecânico de 60 anos. Mas por quê? Esses tipos de gerações que a gente vê, né, que é a geração X, né, que é a geração Y, enfim, millennials, essa geração que está vindo, tem empresas que estão preferindo pessoas mais velhas justamente por causa do horário correto, chegar do comprometimento. Então, assim, existem empresas que realmente estão criando programas, o próprio Recursos Humanos quer isso para a empresa delas, levar, tipo, o filme do Senhor Estagiário, criam nomes e, enfim, estão querendo introduzir, né, cada vez mais pessoas, né, com idade avançada, e tem pessoas que estão vendo necessidade, eu não quero mais, eles falam da geração mimimi, que reclamando, eu quero pessoas que tenham comprometimento, que chegam no horário, a gente fala hands-on, né, que põe a mão na massa mesmo. Então, mas ainda é um desafio, isso não é 100%, né, ainda é um desafio, existe o preconceito ainda de algumas empresas que falam, não, eu não quero pessoas assim com 50 anos, por exemplo, aí, como a Kika disse, já assim, não tem mais para essa pessoa, né? Entendo. Bom, eu convido vocês a analisarem alguns dados que nós temos aqui. Nós vamos observar dados referentes ao envelhecimento da população brasileira na última década, entre 2012 e 2021. Em relação à população com mais de 60 anos ou mais, em 2012 tinham 11,3%. Em 2021, com 14,7%. Em uma segunda tela, a população com 30 anos ou mais, em 2012, com 50,1%, em 2021, com 56,1%. Sandra, a gente observa que esses números confirmam o que a gente já está muito acostumado, ou seja, a população está envelhecendo, é preciso abrir oportunidades com relação a isso, né? Exato. Vale ressaltar, baseado no que a Esther colocou e o que o conteúdo do programa está apresentando, que por volta de 2060 nós teremos mais pessoas com 60 anos do que jovens de 7 a 14. Então, o mercado de trabalho, a sociedade, realmente vai ter que se voltar para o envelhecimento. Abrirão fronteiras, né, de trabalho para as pessoas mais envelhecidas, e o próprio mercado vai ter que produzir produtos para as pessoas envelhecidas. Então, assim, é uma expectativa boa que a gente está caminhando. Então, eu acho que é válido a gente discutir a questão do envelhecimento e diminuir essa questão do etarismo que ainda é pertinente na sociedade, né? Kika, você trouxe o seu livro que traz a sua experiência pessoal, né? Uma jornalista empreendedora, mas que trouxe também aí alguns dados e informações importantes, né? Você acredita que a gente está no caminho do mundo, ou seja, o mundo está envelhecendo, né? A Europa, o outro continente, ou seja, as pessoas já estão se adaptando a uma faixa etária mais experiente, digamos assim. E, por outro lado, a gente tem o discurso da Esther de algumas empresas que têm resistência com pessoas acima dos 50 anos, ou seja, onde o profissional, em muitas categorias, está na maturidade, ou seja, atingiu seu ápice, tem o total controle da sua experiência profissional, né? Como é que fica isso na sua imaginação e o que você traz de informação com base na sua experiência? Sou uma pessoa meio polêmica, então eu sou talvez a mulher da vida real que corre atrás do boleto, da grana para poder pagar, né, as contas que chegam. E como eu sou uma mulher do mundo corporativo, eu vejo que há sim um debate muito real e ao mesmo tempo teórico, né, sobre o tema, mas na hora que você vai para o vamos ver
da contratação do mercado de trabalho, ou você entra na cota, então é a cota do negro, é a cota da pessoa com alguma deficiência física, é uma cota LGBT, e agora tem a cota do idoso, né? É como se fosse uma responsabilidade social da empresa, você de alguma forma ter isso. No livro, eu falo muito desse meu caminho, dessa minha trajetória pessoal, de muitas dificuldades e tropeços e êxitos. Então, por exemplo, eu hoje acho que eu só cheguei a me tornar uma influencer da maturidade, entrar nesse mercado digital, um mercado digital com um retorno financeiro para mim, porque o debate da maturidade está aquecido. Então, eu também acho que a responsabilidade que as empresas jogaram sobre essa população que está aí, não morreu, está viva e precisa produzir, a própria questão... Tem mais de 25 anos sim, de expectativa de vida. Sim, e a própria questão que a gente já vinha vendo, a própria questão política do debate da aposentadoria, né? Todas essas questões da própria tecnologia e do avanço da ciência. Então, a gente tem aí uma série de ferramentas que levam... tanto o profissional, pessoa física, quanto as empresas, pessoas jurídicas, a tentar fazer um match. Eu ainda acho história para boi dormir, mas, por um outro lado, acho que essa abertura de poder escrever um livro sobre a maturidade em primeira pessoa, de estar faturando como influencer da maturidade, só existe porque o debate está quente. Porque o tema pede, né? Isso. Bom, Esther, alguns setores são mais rígidos, outros setores talvez sejam mais flexíveis. Eu queria que você trouxesse essa informação para o nosso público, onde eles devem procurar essas oportunidades, já que você pontuou aí que algumas empresas são mais sensíveis a esse tema e buscam pessoas com comprometimento, né, que diferem um pouco de outras gerações. A Kika disse coisas muito interessantes. Realmente ainda está nesse caminho de cotas. Tem empresas que fazem isso realmente para ganhar premiações, boas práticas, enfim, isso é questão da diversidade, né? E aí você ganha prêmios, enfim, tem empresas realmente comprometidas com isso. E por incrível que pareça, as empresas conservadoras, que hoje não tem programa nenhum, que assim, contratação assim, por espasmo mesmo, olha, eu preciso de um engenheiro para amanhã, que eu faço muito contratação de engenheiros. São as empresas que mais, assim, contratam mesmo e pagam um salário digno. Assim, não é cota, não. Eu quero... a gente tentou... Eu fiz um trabalho, um exemplo, né? Trabalho de contratação de engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos. E eles queriam uma geração Y, né, que a gente fala de 30, 40 anos, e estava tendo um turnover, né, que é a saída, né, toda hora dessas pessoas. Olha, Esther, o que você aconselha? Vamos tentar a contratação de pessoas mais velhas. Eu recebo currículos de pessoas. Então, hoje, a faixa etária dessa empresa de engenharia está em torno assim, de 40 e chega até 60 anos. Mas eles não têm nenhum programa. Foi por necessidade mesmo. Até pouco tempo atrás, a gente pensava que 60 anos era a margem. Agora a gente já está falando nos 50. É angustiante. Aí agora você já está me falando de 30 a 40. Ou seja, onde a gente vai parar, né? Ou seja, esse etarismo, ele é muito cruel em alguns momentos. Eu acho assim, só complementando a Kika, né, que acho muito interessante todo o trabalho dela, acompanho, né, de perto. Eu acho que o etarismo é muito mais forte, assim, acho que você também pode me ajudar, então, no dia a dia. Sim. Eu acho que tem muito preconceito. Aconteceu isso no supermercado, eu tive uma discussão, aposto que foi um velho, isso é coisa de velho. Sabe, são expressões muito duras. Você olhou... Preconceito tolerado. Né? Então, assim... Em relação à pandemia. Em relação à pandemia. A pandemia como uma discussão muito presente hoje, né? Na pandemia, os idosos foram culpabilizados, assim, vamos dizer, por transmitir o Covid. Então, assim... eles tiveram que ficar confinados em casa, é claro, todos nós tivemos, mas eles tiveram que ficar isolados e a sociedade começou a culpar os idosos pela transmissão da doença. Sim. Então, esse debate,
ele começou fortemente, cultural, né? Cultural. A partir do momento da pandemia, ele aflorou. É o que você está colocando. A nossa sociedade, ela trouxe essa discussão ruim, né? Nada positiva para o que a gente está pretendendo realizar, e não nossa vida particular, mas também para o contexto social. Mas isso hoje é um tema que a gente tem que derrubar. E eu via muitas pessoas assim na rua, na época da pandemia, demais. Quando via uma pessoa, né, um idoso, ela atravessava a rua, né? Então, Exatamente. assim, é um preconceito muito forte. Eu vejo muito nas ruas, assim, discussões. Isso aí não liga não, é coisa de gente velha, gente chata. Nossa, então já rotula. Então, assim, eu vejo que o trabalho da Kika, e eu vejo, acompanho, assim, acho sensacional e me inspiro muito nela também, né? Ainda quero chegar lá, eu falo, quando eu chegar lá, quero chegar igual a ela. Mas eu quero complementar um pouco essa fala dos emblemas também do envelhecimento. Eu tenho um cabelo todo branco, né? Eu sofro de menopausa severa por causa, enfim, de uma doença que eu tive. Esse binômio, não, a mulher de cabelo branco para ser contratada numa corporação, já piora. Como quem diz, né? Ela tem um símbolo visível. É como se a mulher precisasse se manter jovenzinha com cabelo pintado, porque daí ela já não tem o estigma. E o segundo é a menopausa, que ninguém nem fala no mercado de trabalho. Então, assim, os fogachos, o calor, a falta, às vezes você tem o tal do nevoeiro mental, você tem um problema com a insônia. Então, tudo isso eu acho que tem que ser compreendido pelo RH das empresas. Sim. Eu acho que tem que ser trazido para o dia a dia das corporações, porque eu tenho certeza que a gente vai começar a viver isso. Porque certeza, se ela fala que ela contrata um engenheiro de 60 anos mais rapidamente, com salário digno, porque o de 30 e 40 não quer, porque essa mão está aí, a mão de obra está aí disponível, isso, né? Bom, gente, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre o etarismo no mercado de trabalho. Vamos ouvir a população sobre o tema. Eu acho que as pessoas mais velhas não têm menos habilidade, acho que são mais um preconceito, um estigma da sociedade. Tem várias formas de capacitação e atualizações para o mercado no geral, então eu acho que, independentemente da idade, as pessoas são capazes sim, dependendo do suporte, né, e da oportunidade que elas tiverem para poder vivenciar isso. Em geral, as firmas preferem pessoas mais novas porque elas já vêm com menos vícios, podem ser moldadas de acordo com a metodologia da empresa. E os mais antigos já têm mais vícios, têm mais conhecimentos, tanto do negócio como também dos seus direitos. E isso impacta muito nas empresas. Eu vejo muito pessoas mais velhas que dominam o serviço, resolvem o problema com muito mais eficiência e menos tempo do que um jovem que gasta o dobro ou triplo do tempo para resolver alguma coisa. Infelizmente, o mercado de trabalho funciona assim. A coisa que você adquire com a experiência, você não aprende numa faculdade, você não aprende num colégio. Você aprende na luta, na vida. Que a melhor escola que tem é a vida. Bom, Sandra, ali a gente observou vários temas, né? Preconceito, experiência, falta de experiência dos mais jovens para desenvolver a atividade. Começando pelo preconceito, muitas vezes ele é tolerado, né? Em pequenas frases, ele acontece, né, dentro do mercado. Acontece, sim, e é muito claro para nós que estamos na sociedade fazendo pesquisas na área, a gente tem essa clareza e trabalha nesse contexto, né, de eliminar esse estigma, que até uma das entrevistadas colocou, porque a gente trabalha com esse estigma. Esse estigma é latente na sociedade, a sociedade ainda não acredita no envelhecimento, na longevidade, na qualidade de vida, na oportunidade de participação social das pessoas. Aqui que pode dizer isso muito bem, né, como uma protagonista, né, desse processo. Então, a gente precisa realmente aprofundar esse debate e fazer com que as gerações, né, se aproximem, porque as gerações hoje elas não se aproximam, né? Os idosos querem se aproximar dos jovens, mas os jovens ainda são reticentes ao processo de envelhecimento.
É o que a gente chama de mentoria reversa, né, Kika e Sandra, exatamente. né? A gente observa esse contato entre jovens Isso. e mais experientes ou não? Olha, eu tenho uma experiência pessoal, profissional, que eu sou da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Lá existe um projeto muito programa bom. maravilhoso, que é um programa de promoção da saúde no envelhecimento. E são oficinas onde os idosos aí escolhem as atividades que querem fazer e os instrutores são alunos da universidade, que são alunos de 18, 20 anos, que estão dando aula para alunos de 80. Então, a gente consegue fomentar essa aproximação e a relação que se dá a partir desse convívio é bem bonita, bem bacana. Kika, o etarismo, no caso, viola direitos fundamentais, né? Ou seja, a gente tem o Estatuto, tem a Constituição, mas em que ponto nós estamos, na sua avaliação, no mercado de trabalho? As pessoas estão com vendas nos olhos, deixa rolar, ou estão dispostas a mudar essa realidade? A gente observa a sua trajetória, que é vitoriosa em relação ao tema, mas é um pontinho no oceano, né? Eu sempre fui muito metida. Então, assim, eu acho que quando a tecnologia chegou e eu entendi que talvez ali tivesse uma oportunidade de trabalho um pouco mais empreendedora, um pouco mais solo, onde você pudesse produzir um conteúdo que pudesse também fazer essa transversalidade, que ela pudesse atingir uma pessoa mais jovem. Então, eu decidi me tornar uma influencer da maturidade e aí uma escritora, e eu desenvolvi outros produtos. Eu tenho uma viagem só para pessoas maduras, eu tenho um jogo de cartas sobre a maturidade, eu criei um stand-up. Então, assim, isso só me foi permitido porque o debate está quente e, ao mesmo tempo, eu ainda acho que o próprio mercado de trabalho não consegue absorver essa mão de obra tão extensa que tem por aí. Então, na minha cabeça, é um pensamento ainda, um certo binômio. Então, estamos avançando no tema e, de fato, tentando novas práticas, mas existe, por um outro lado, isso que você falou, que é uma espécie de um véu que dane-se. Entendeu? Vamos ver o que vai rolar. Esther, nos ajude. Onde que as empresas estão mais preocupadas? É a questão da produtividade, é isso? Qual é o principal tema que eles apontam com relação à contratação de uma pessoa com experiência, acima dos 50 anos, que muitas vezes não é tolerado? Na verdade, assim, o que existe uma queixa, né, das pessoas com idade mais avançada, talvez seja a principal queixa em relação à tecnologia, né? Aí a gente vai fazer uma entrevista online e aí, geralmente, para mim, eu ensino, olha, é um software e, enfim, não é fácil nem para mim, eu sinto dificuldades às vezes, imagina, né? Então, assim, é normal a gente ter essa dificuldade e uma pessoa que trabalhou anos e anos com máquina de escrever, com fax, com outro tipo de tecnologia, de repente entra nesse mundo online que a gente foi obrigado a entrar. E aí eu acho que a principal reclamação é essa, não que eles não têm facilidade, mas uma certa dificuldade dessa inserção na tecnologia. Eles querem um profissional perfeito, né, comprometido, que chegue na hora, que saiba todos os tipos de apps, como funciona, né, de modernidade, enfim, de fazer uma reunião online e tal. E é isso, né, que eles querem. Mas eu falo, olha, vai ter algumas fases. O profissional não chega pronto, a gente precisa desenvolver. Seja a pessoa com uma idade mais avançada, ou seja, um jovem também de 30, 40, 20 anos. Então, assim, eu acho que a principal reclamação hoje é sobre a tecnologia. Ele não sabe entrar no Microsoft Teams, não sabe entrar no Zoom, Esther. Falei, calma, a gente ensina, deixa que eu ensino. Mas eu já prevendo, né? Eu já ensino, vamos lá, vamos fazer uma simulação e, assim, e aí você entra e tal. Mas eu vejo muita abertura para esse ensinamento né, dessas pessoas. Até mesmo porque as empresas estão interessadas também na capacidade acumulada desse trabalhador ao longo dos anos, né? É. Sandra,
Nosso tempo já terminou, mas a gente vai começar aqui uma rodada de considerações finais com você. Justamente o outro lado da moeda, ou seja, se eles exigem tanto envolvimento com tecnologia, produtividade diferente, o que o profissional mais experiente, né, acima dos seus 50, 60 anos, tem para oferecer? Quais são as qualidades que você destacaria? Vamos defender aí o nosso Isso, exatamente. Nosso Uma delas, eu acho que a Esther, ela colocou, ela destacou, que é a responsabilidade, né? As pessoas mais maduras, elas têm um compromisso efetivo, né? Com o trabalho, com as tarefas, com a execução das tarefas, com os resultados. Já passou por várias experiências. Porque já passou por várias experiências, tem bom senso. Exatamente. Eu aqui puxando a brasa. Não, mas tem a ver sim, é verdade. E a disciplina, né? Porque essas pessoas são muito disciplinadas, elas gostam de realmente executar o seu trabalho e executar de uma forma exemplar. Elas lutam por isso, elas buscam isso, perseguem essa disciplina e essa responsabilidade. Então, são fatores assim que dão um destaque muito especial às pessoas mais maduras que estão voltando para o mercado de trabalho e merecem mais uma oportunidade. E você, Kika, o que você pode concluir desse tema? Não pode fugir da tecnologia. Eu não faço dança no TikTok, mas daqui a pouco eu estou chegando lá. Eu acho que esse profissional, independente de todas essas, vamos dizer, esses skills que as duas falaram, tem que correr atrás da tecnologia. A gente está no metaverso, no 5G, paga com criptomoeda, né? Não tem como. Então, é correr atrás de aprender um pouco mais sobre essas ferramentas que estão à disposição e que são requeridas pelas empresas, ao mesmo tempo ganhar um protagonismo próprio dentro das redes, não é se tornar uma influência, mas eu acho que é sair do WhatsApp. A galera só fica no WhatsApp, compartilhando mensagem e ganhar talvez um passo a mais, crescer, buscar essa qualificação, porque tem mercado, gente, tem mercado na internet, dá para pagar o boleto sendo influencer da maturidade. E é isso. Perfeito. E você, Esther, o que você daria de dicas para esse grupo da sociedade? Eu acho que eu reforço, né, tudo que elas disseram, né, é extremamente importante. A questão da tecnologia tem que correr atrás mesmo, né, para justamente inserir mais facilmente no mercado. Estudar sempre, né, que a gente está sempre em aprendizado eterno, né, não importa a idade. Realmente ter uma cabeça aberta também pro jovem também, né, enfim. Eu acho que tudo isso que a gente tem falado e tudo, eu acho que serve para mim também. Eu acho que a inteligência, a gente fala, né, o Goleman, né, Daniel Goleman, que criou a inteligência emocional, a inteligência social, né, que agora já está um passo acima. A inteligência social é justamente isso, é você saber lidar com as redes, saber lidar, ter uma boa rede de network, sair do WhatsApp, sair de casa, conversar com as pessoas, enviar currículos, mostrar a cara, entendeu? Quanto mais você tiver no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, é legal, contar uma experiência, enfim, não ficar só ali, né, escondida e esperando que alguém te encontre, isso, né? E aí você ir atrás, escrever suas experiências e aí você, uma empresa, olha, poxa, que interessante essa pessoa, vou contratar para mim, né? Vou contratar para minha empresa. Então, é isso. Eu acho que são várias... É uma coisa cultural. A gente tem nos Estados Unidos isso já uma discussão desde a década de 60. Na Europa, hoje já tem movimentos, né, fortes, né, nisso. Aqui está começando, eu acho que... Mas a gente já saiu um pouquinho do 0%, né? Então, eu acho que a gente está caminhando para isso. E o meu recado é esse, é colocar também a cara nas redes sociais. Quanto mais você se projeta, é melhor, né? E contar a sua experiência de vida, porque todo mundo tem que aprender com todo mundo. Isso aí. Bom, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado pela sua audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio.
O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.